mensais referentes ao mês de abril de 2020 da Prefeitura Municipal. Ofício GP 089-2020, de 25 de maio de 2020. Caminho o projeto de lei 010-2020. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Em regime de urgência com justificativa. Na ordem do dia, aprovados por unanimidade em segunda discussão, votação e redação final, o projeto de lei complementar executivo número 1/2020, o projeto de lei ordinária executivo número 5/2020 e o projeto de lei ordinária legislativo 1/2020. Aprovados por unanimidade em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar executivo 5/2020 e o projeto substitutivo global do projeto de lei ordinário executivo número 8/2020. Aprovados em única discussão e votação, indicação número 137/2020. Rejeitado em comissão por inconstitucionalidade o projeto de lei ordinário legislativo número 003/2020, ficando nestes termos arquivado. No grande expediente com o registro das inscrições para fazer uso da palavra, pronunciamento do vereador Paulo César de Lima. Assuntos abordados. Rejeição do projeto de lei legislativo número 3/2020 nas comissões. Ausência de resposta do Poder Executivo aos seus pedidos de informação. Enalteceu o prefeito pelo remanejamento de verba de festividades para a Secretaria de Infraestrutura. Pela substituição do projeto de lei 008/2020, pedidos ao Poder Executivo. Repasse de auxílio financeiro às empresas que fazem o transporte escolar no município e que estão paradas em virtude da pandemia Covid-19. Atenção especial à estrada que dá acesso ao Distrito Industrial e execução do projeto Recicla Faxinal. Pronunciamento do vereador Airo Zelame. Assuntos abordados. Parabenizou os servidores municipais pelo conserto nas redes de esgoto de nossa cidade na última sexta-feira e a administração municipal pela construção de área de lazer nos bairros. Pedidos ao Executivo, disponibilidade de horário exclusivo na quadra de vôlei de areia para os jovens do interior. Instalação de lombadas nas ruas do bairro João José Guelen, nas proximidades do Parquinho e Posto de Saúde. Pronunciamento do vereador Idemar Zanetti, assuntos abordados, agradeceu ao diretor de obras Eloy Butim pela conclusão da melhoria na estrada das comunidades do Banhado Verde, Cerro Azul e Barra Grande, citando que há pontos ainda que necessitam de melhorias. Demora na entrega das escrituras públicas dos terrenos irregulares no município, que seria feito por empresa contratada. Falta de auxílio e repasse às patrulhas agrícolas. Falta de agilidades na expedição da CCIRS e ITRS e concessões de DAP pela Secretaria de Agricultura. Pronunciamento do vereador Lucas Gabriel Ramilo. Assuntos abordados. Compra de cardioversor e um eletrocardiograma portátil para o Hospital São Cristóvão. Opção do próprio órgão na troca da compra do respirador. Esclareceu sobre as duas obras na Rua Boa Esperança, sendo que em duas etapas e está paralisada na etapa final, em virtude da empresa solicitar aumento no valor. Conclusão da rede de esgoto no bairro Barela, onde parabenizou o diretor de obras Josiel Batiste. Pronunciamento do vereador Juarez Berté. Assuntos abordados. Agradeceu a aprovação de sua indicação e manifestou esperar a execução pelo prefeito municipal. Agradeceu à deputada estadual Luciana Carminati pela cobrança e conquista junto ao governo do estado da disponibilização de mais 10 leitos de UTI para a região oeste de Santa Catarina. Fim dos pronunciamentos do excelentíssimo senhor presidente, senhor Fernando Pilati, em seu momento da palavra, abordou sobre, enunciou alguns projetos do Poder Executivo estarem vindo com Vou repetir. Enunciou alguns projetos do Poder Executivo estarem vindo com datas muito retroativas, prática que não será mais aceita pela Casa. Urgência na instalação do redutor de velocidade no bairro João José Guelen. Ciência do Hospital São Cristóvão sobre a opção de trocar os respiradores por um cardioversor e um eletrocardiograma portátil, e sobre a necessidade de aquisição de camas novas.
A ausência de resposta pelo Poder Executivo aos pedidos de informação do vereador Paulo. Relatou práticas que vêm ocorrendo no Executivo, onde servidores estão sendo pressionados para curtir, comentar, compartilhar e divulgar matérias de imprensa, caso que irá denunciar ao Ministério Público. Pedidos ao Poder Executivo, notificação da empresa responsável pela instalação do calçamento na Rua Boa Esperança para retomar as obras. Explicações sobre os aditivos de valor na construção das casas para os moradores da comunidade de Santa Luzia. Não havendo mais vereadores inscritos para se manifestarem nem assuntos a tratar, o presidente marcou a próxima sessão ordinária para o dia 2 do mês de junho do corrente ano, no mesmo local e horário. E agradecendo a presença, encerrou a sessão, que para constar, lavrou-se a presente ata. Eu coloco a ata em discussão, coloco em votação, declaro aprovado. Não havendo matéria a ser deliberada, passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura das matérias em votação. Projeto de Lei Complementar Executivo 005-2020. Projeto de Lei Complementar número 005-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a alteração dos artigos 2º e 3º na Lei número 2.506 de 2019 e da outras providências. Gabinete do Prefeito, em 23 de abril de 2020, Gilberto Ângelo Lázari. O projeto teve sua primeira aprovação em sessão do dia 26/5. Eu coloco em segunda discussão. Eu coloco em segunda votação. Contrários se manifestem. Declaro aprovado. Substitutivo global do Projeto de Lei Executivo 008-2020. Projeto de Lei Ordinária 008-2020, substitutivo. Dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo do município de Faxinal dos Guedes para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19. Faxinal dos Guedes, 23 de abril de 2020, Gilberto Ângelo Lázari, prefeito municipal. O substitutivo do projeto teve sua primeira aprovação em sessão do dia 26/5. Eu coloco em segunda discussão. Eu coloco em segunda votação. Contrários se manifestem. Declaro aprovado. Projeto de Lei Executivo 10/2020. Projeto de Lei número 10/2020 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial e da outras providências. Gilberto Ângelo Lázari, prefeito municipal de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições do seu cargo, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento do exercício 2020 do município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, crédito adicional especial no valor de R$260 mil na seguinte programação: infraestrutura do município, atividades, aplicação direta decorrente de operações entre órgãos, 260 mil. Artigo 2º. Para satisfazer a cobertura do crédito especial citado no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes da entidade municipal, entidade município Faxinal dos Guedes e entidade Câmara Municipal de Vereadores de Faxinal dos Guedes, a seguir relacionados. Descrição: aplicações diretas, Departamento de Cultura, 160 mil. Aplicações diretas, Câmara Municipal de Vereadores, R$100 mil. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Faxinal dos Guedes, 22 de maio de 2020, Gilberto Ângelo Lázari, prefeito municipal. Projeto sobre regime de urgência teve sua aprovação nas comissões. Eu coloco em primeira discussão. Eu coloco em primeira votação. Contrários se manifestem. Declaro aprovado. Projeto de Resolução Legislativa 002-2020. Projeto de Resolução 14.002-2020. Cria no âmbito do Poder Legislativo de Faxinal dos Guedes o Sistema de Trabalho STT, ou Home Office, destinado a modernizar e dinamizar a funcionalidade dos trabalhos do Poder Legislativo de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina. Os vereadores que se subscrevem com apoio do regimento interno propõem o seguinte projeto de resolução. Considerando a necessidade de implantação do plano de modernização do serviço público, considerando a necessidade de estabelecer medidas que visam preservar direitos funcionais em sintonia com o dinamismo do serviço público, considerando a necessidade de regulamentar o
teletrabalho no âmbito do Poder Legislativo a fim de definir critérios e requisitos para a sua prestação, considerando as vantagens e benefícios diretos e indiretos resultantes do teletrabalho para a administração, para o servidor e para a sociedade. Resolve criar no âmbito do Poder Legislativo de Faxinal dos Guedes o sistema de teletrabalho, STT ou Home Office, especialmente destinado a modernizar e dinamizar a funcionalidade dos trabalhos do Parlamento. Capítulo 1, das disposições gerais. Artigo 1º. As atividades dos serviços dos órgãos do Poder Legislativo podem ser executadas fora de suas dependências, sob a denominação de teletrabalho, observadas as diretrizes, os termos e as condições estabelecidos nesta resolução. Parágrafo único. Não se enquadram no conceito de teletrabalho as atividades que, em razão da natureza do cargo ou das atribuições da unidade de lotação, são desempenhadas externamente às dependências do órgão. Capítulo 2, do teletrabalho. Artigo 2º. Compreende-se como teletrabalho ou home office toda atividade funcional desempenhada por servidor do Poder Legislativo fora das dependências da sede da Câmara Municipal de Vereadores de Faxinal dos Guedes, da sua residência, mas em favor do serviço público e dentro das atribuições funcionais. Artigo 3º. Fica atualizado, no âmbito do Poder Legislativo de Faxinal dos Guedes, a realização de teletrabalho, home office, destinado à execução das tarefas desempenhadas por servidores da Câmara Municipal de Vereadores fora das dependências do Poder Legislativo, mas em favor do serviço público e dentro de suas atribuições funcionais, nos moldes estabelecidos por esta resolução. Capítulo 3º, das considerações para a realização do teletrabalho. Artigo 4º. Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para a realização do teletrabalho. Primeiro, a execução de teletrabalhos por servidores através do sistema de teletrabalho, assim entendida como aquela que pode ser desempenhada à distância, poderá ser exercida mediante solicitação voluntária do servidor, que tenha interesse e possua em suas atribuições perfil adequado para a realização de teletrabalho. Entende-se por servidor que detenha perfil adequado para a realização de teletrabalho aquele que desempenhe suas atividades de forma organizada, autônoma, comprometida e com capacidade técnica e funcional para estabelecer prioridades em função de metas e objetivos traçados e visão integrada dos serviços prestados na sua unidade de lotação, notadamente reconhecidos por sua chefia ou presidente da mesa diretora. Terceiro, a realização do teletrabalho ficará restrita a tarefas que possibilitem mensuração objetiva do desempenho do servidor. Quarta, as atividades desempenhadas mediante teletrabalho deverão ser realizadas com eficiência e meta, sem prejuízo dos serviços prestados pela Câmara Municipal de Vereadores aos cidadãos. O servidor deverá utilizar e-mail institucional, telefone próprio, aplicativos e sistemas informatizados às suas custas e determinados pela Câmara Municipal durante o horário de expediente, devendo permanecer integralmente disponível ao trabalho durante o período fixado pelo teletrabalho. O servidor participante do teletrabalho é responsável por viabilizar o espaço de trabalho e meios apropriados para a realização de suas atividades, inclusive no que se refere aos sistemas, internet e equipamentos que deverão ser interligados às atividades convencionais. A Câmara Municipal de Faxinal dos Guedes não reembolsará qualquer despesa relacionada a telefone, internet, energia elétrica, mobiliário, insumos de informática, entre outros, necessários à realização do teletrabalho. Artigo 5º. Somente cargos técnicos e burocráticos atuarão em regime de teletrabalho, observando as seguintes diretrizes. A realização de teletrabalho é vedada aos servidores que estejam em estágio probatório, ocupem cargo de direção ou chefia, ainda que em substituição, responsáveis pela coordenação e orientação de atividades desempenhadas por subordinados. Desempenham atividades em que seja imprescindível a realização do trabalho presencial nas dependências da Câmara Municipal. Executem atividades que, em razão da sua natureza, impossibilitem a sua realização e aferição via teletrabalho. Apresentem contraindicações por motivo de saúde constatadas em perícia médica. Tenham sofrido penalidade disciplinar nos 2 anos anteriores à indicação.
Verificada a adequação do perfil, terão prioridades servidores com deficiência, que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência, gestantes e lactantes, que demonstrem comprometimento e habilidade de autogerenciamento do tempo e de organização, que estejam gozando de licença para acompanhamento de cônjuge. Será mantida a capacidade plena de funcionamento dos setores em que haja atendimento ao público externo e interno. Parágrafo 1º. O regimento previsto neste ato não deve obstruir o convívio social e laboral, a cooperação, a integração e a participação do servidor em regime de teletrabalho, incluída a pessoa com deficiência, nem embaraçar o direito ao tempo livre. Parágrafo 2º. Poderão desempenhar atividades via teletrabalho os servidores lotados na Câmara Municipal após 3 anos de efetivo exercício. Parágrafo 3º. A participação dos servidores na modalidade de teletrabalho será apresentada mediante requerimento dirigido à mesa diretora, devendo ser prestadas informações sobre os trabalhos realizados à mesa, sempre que requisitados. Não está autorizado a realização de trabalho extraordinário para qualquer fim e por qualquer motivo, nos dias fixados para a realização de tarefas via teletrabalho. O dia da atividade de teletrabalho corresponderá a um dia normal de jornada de trabalho e será considerado para todos os fins de direito, exceto para a percepção de horas extras ou para a utilização de compensação de horários. O teletrabalho não inibirá a presença física em comissões ou serviços especiais designados cuja presença será obrigatoriamente física. Os horários de trabalho presenciais e de teletrabalho serão estabelecidos em portaria específica, podendo ser alterada ao pedido do servidor, com deferimento da mesa diretora, justificada por interesse público ou por conveniência administrativa. Em caso de indisponibilidade de algum sistema que iniba a realização do teletrabalho, ficará automaticamente suspensas as atividades e, portanto, não contarão como dias de trabalho, razão pela qual o servidor deve estar fisicamente presente ao serviço. Artigo 6º. O servidor será desligado do teletrabalho por ato da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores nas seguintes hipóteses: pela não realização das tarefas fixadas pela administração, por necessidade da prestação de serviços presenciais, ao próprio pedido do servidor. Artigo 7º. Constitui deveres do servidor em regime de teletrabalho: cumprir com seu desempenho, instituição pela lei do cargo que criou, suas atribuições, atender às convocações para comparecimento às dependências do órgão sempre que houver necessidade ou interesse da administração, manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis, consultar diariamente dias úteis a sua caixa de correio eletrônico institucional, manter a chefia imediata informada acerca da evolução do trabalho e de seus eventos, reunir-se periodicamente com a chefia imediata para apresentar resultados parciais e finais e obter orientação e informações de modo a proporcionar o acompanhamento dos trabalhos. Preservar o sigilo de dados acessados de forma remota, mediante observância das normas internas de segurança da informação e da comunicação, bem como manter atualizados os sistemas institucionais instalados nos equipamentos de trabalho. Parágrafo único. As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em regime de teletrabalho, sendo vedada a contribuição voluntária ou remunerada de terceiros, servidores ou não, para o cumprimento das metas estabelecidas. Verificando o descumprimento das disposições acima ou em caso de denúncia identificada, o servidor deverá prestar esclarecimento à chefia imediata, que os repassará à presidência, a qual poderá determinar imediatamente a suspensão do trabalho remoto. Parágrafo único. Além da temporária ou definitiva suspensão imediata do regime de trabalho, conferida ao servidor, a autoridade competente promoverá a abertura de procedimento administrativo disciplinar para apuração das responsabilidades. Capítulo 4º das disposições finais. Artigo 9º. O servidor é responsável por providenciar
e manter estruturas físicas e tecnológicas necessárias e adequadas à realização do teletrabalho. Artigo 10º, o servidor pode a qualquer tempo solicitar o seu desligamento do regime de teletrabalho. Artigo 11º, a presidência do Poder Legislativo pode, por ato vinculado a qualquer tempo, cancelar o regime de teletrabalho para um ou mais servidores. Artigo 12º, aos servidores em exercício de teletrabalho serão assegurados todos os direitos funcionais previstos na lei. Artigo 13º, aos servidores em desempenho de teletrabalho terminantemente proibido a percepção de horas extras e adicionais noturno. Artigo 14º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Faxinal dos Guedes, 13 de abril de 2020, vereadores Airo Alexandre Roselame e Lucas Gabriel Ramilo. O projeto teve sua aprovação nas comissões. Eu coloco em primeira discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Lucas Ramilo. Como se pode ver, o projeto ele regulamenta exatamente a questão do home office dentro do Poder Legislativo. Então, que fique bem claro. Isso aqui é interna corporis, é dentro dessa Casa Legislativa. Então, esse projeto, na verdade, ele tem o objetivo de fornecer algo que já é realidade no Poder Judiciário, no Poder Executivo, e para que otimize, na verdade, toda a questão da administração da Casa, né? Por isso foi feita a proposta de resolução, em parceria com o vereador Airo Zelame, e no projeto de lei fica bem claro, né, que existem critérios objetivos para esse home office. Então, trata-se de algo bem sedimentado, algo que tem bastante seriedade, tem requisitos. Então, fica tudo claro no projeto de lei e, por isso, me comuniquei nesse sentido para que também os nobres colegas vereadores pudessem saber de antemão a minha posição a esse projeto. Obrigado pela palavra. Continua a discussão. Eu coloco em primeira votação. Contrário, se manifestem. Declaro aprovado. O projeto de lei legislativo 002/2020, que deu entrada em 12/5, de autoria dos vereadores Airo e Lucas, será encaminhada ao arquivamento, visto a duplicidade de ato já formalizado. Terminada a ordem do dia, passamos agora para o grande expediente, momento do pronunciamento dos vereadores que se inscreveram. Com a palavra, nobre vereador Paulo César de Lima. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham pelo portal Faxinal e Rádio Alternativa. Primeiramente, quero agradecer ao secretário Josi e sua equipe. Hoje fomos lá ver a situação do bairro Antonioli, da rua Boa Esperança, onde tem o esgoto ainda a céu aberto. E a gente sabe que grandes problemas, além da Covid-19, é a dengue. E lá constatamos, nessa caminhada hoje à tarde, o grande número de mosquitos e o esgoto a céu aberto. Então, em conversa com o Josi lá, e conseguimos verificar em campo a necessidade realmente de fazer aquela ligação do esgoto. Mas, revendo a situação lá, o nível que está as caixas lá de recebimento dos dejetos, ela está num local inadequado. Então, em conversa lá, achamos que se ele pudesse mudar a uns 300 metros logo abaixo da estrada, então conseguia fazer ligação. E é o que vai ser feito. Então, pediu ao prefeito que dê também uma prioridade a essa obra, que é o esgoto da rua Boa Esperança, no bairro Antonioli, que há muito tempo os moradores, inclusive, já fizeram baixo-assinado para que essa situação seja resolvida. Então, uma conversa amigável com o Josi, eu acho que essa obra, então, deve sair, então, do papel e, com certeza, vai ser executada. Também a Rua do Progresso, próximo ali à Arena Cálcio 7, tem um espaço lá há muito tempo já vem sendo requisitado pelos moradores ali, que muita água também é acumulada. Isso também causa também o grande problema do mosquito da dengue. E, na última sexta-feira, estive no município de Sarandi, no Rio Grande do Sul, vendo uma das obras importantes que o nosso município também, eu acho que já está
o nosso cemitério ali com um espaço limitado, então lá pude ver em loco a construção daquelas gavetas, né, num sistema diferenciado lá. É uma construção moderna, né, onde você coloca ali o caixão dentro de uma cápsula e com uma saída assim de ar que tem a saída que passa por um carvão ativado, lá consegue fazer também, eliminar o cheiro. Então, achei uma obra importante, né? Até porque vem trazer um pouco espaço de ocupação, né? E consegue atender mais a população. Também referente a um pedido que algumas pessoas me fizeram, gostaria de deixar pedido aqui às funerárias que no município, quando estiver um velório, que deixem à disposição das pessoas que vão visitar máscaras, né, e álcool gel, porque, segundo informações, os últimos velórios que teve aí, muita gente não estava usando máscara, então pode causar daqui a pouco uma pandemia por ali. E também foi solicitado referente à recepção das imagens da TV local, antiga RBS, que agora é NSC TV, está fora do ar há uns 60 dias. E como eu tenho o telefone do técnico da NSC, eu fui até a prefeitura e repassei ao prefeito, então, e ele estaria entrando em contato com o técnico e que tão logo, então, estariam resolvendo essa situação do sinal local da NSC TV. Seria, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, novo vereador Airo Zelamé. Senhor presidente e senhores vereadores, cumprimento nesta noite a imprensa que se faz presente. Também quero aqui nesta noite fazer alguns pedidos ao Executivo, também agradecimentos e dar os parabéns, em primeiro lugar, aos pontos de ônibus que estão sendo instalados no município de Faxinal dos Guedes, a qual, de uma forma muito bem estabelecida, muito bem feita, está sendo trocado os pontos de ônibus do município de Faxinal dos Guedes. Mas aqui, nesta noite, quero pedir encarecidamente ao Executivo de uma cobrança que é de longa data do vereador Denner Palaoro, do distrito da Barra Grande, a qual é o representante, um dos representantes do nosso distrito, sobre a troca dos pontos de ônibus e a instalação no distrito da Barra Grande, na linha Florestal e na linha Abrasa. Então, que o prefeito municipal faça essa ação no distrito e nos demais locais das comunidades que precisam dos pontos de ônibus, principalmente pelos funcionários que trabalham na empresa Avelino Braganholo e pelos alunos que esperam o transporte escolar. Então, eu peço aqui nesta noite, parabenizo pela troca, pelo embelezamento do município, e que assim seja feito no distrito do nosso município e nas demais localidades do nosso interior. Também quero aqui parabenizar pela rede de esgoto do bairro Barela, a qual foi concluída, a qual foi muito bem feita, a qual foi executada 100% com trabalhos e mão de obra do município de Faxinal dos Guedes, pelos funcionários da garagem, da Secretaria de Infraestrutura, pelo secretário Josiel Batiste. Quero aqui parabenizar em nome da comunidade faxinalense, em nome dos moradores do bairro Barela, a eficiência, o trabalho e a dedicação dos funcionários do nosso município. Primeiramente, parabéns aos funcionários. Segundo, ao secretário, ao diretor Josiel Batiste. E, em terceiro, ao executivo. Porque se o funcionário não trabalha, o secretário não consegue executar a obra. E se o secretário não consegue fazer o que o prefeito pede, tudo depende das mãos e do trabalho do funcionário público. Então, aqui, parabéns ao funcionalismo público de Faxinal dos Guedes, aonde mais uma vez tem demonstrado a sua capacidade, o seu empenho e a sua dedicação. Também aqui quero dizer, que a qual já foi noticiado nas redes sociais, mas o transporte da saúde está voltando quase à sua totalidade também, atendimento fora do domicílio. Então, nas demais coisas, durante esta pandemia, agora parece que está sendo, aos poucos,
gradativamente voltando à sua normalidade. Peço que Deus abençoe a todos, uma ótima semana, seria isso, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador Lucas Ramilo. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, nobres colegas vereadores e o povo de Faxinal dos Guedes. Em primeiro lugar, gostaria de trazer aqui, e sem querer polemizar ou tratar isso de uma forma como não deveria, mas uma informação complicada. O Hospital Regional de Xanxerê está com 90% da sua capacidade na UTI hoje, então, ocupada. Então, temos aí adiante uma situação onde a futura demanda de pessoas com Covid-19, pessoas que estão com estágio agravado da doença, que precisarão da unidade intensiva, pode ser que daqui a pouco não consiga um lugar ou tenha esse colapso no sistema de saúde aqui na nossa região. Desde que começou, na verdade, aí, essa pandemia, nós estamos num momento talvez mais difícil. E por isso os esforços devem ser ainda mais concentrados durante esse período. Porque o problema não vai ser ir para a UTI, receber o atendimento e não salvar. O problema é tentar ir na UTI e não ter mais vaga, não ter mais leito. Então, principalmente cuidado com o grupo de risco, pessoas do grupo de risco que puderem, evitem ao máximo, as pessoas que não são, usar máscara, usar álcool gel, enfim, só depende de nós. É certo que muitas pessoas não podem evitar de sair, precisam trabalhar, isso também é real. Então, o cuidado tem que ser de todos, para que todo mundo consiga ficar preservado nesse momento. Em segundo lugar, gostaria aqui de falar que na semana passada o presidente da casa pediu uma informação referente a um aditamento contratual das casas populares, e essa semana eu fui atrás da informação, só que a servidora estava de atestado. Então não conseguimos a informação completa, conseguimos fragmentada, suficiente para trazer aqui. É de que houve modificações em relação ao terreno, o terreno precisou sofrer algumas modificações imprevistas inicialmente, e em segundo lugar, então, por causa disso, em decorrência disso, precisaram se erigir muros que faziam a divisa das casas. Mas, repito, semana que vem trago os documentos necessários, enfim, para apresentar essa casa. Hoje também o prefeito municipal conseguiu 3 veículos através da Receita Federal, um Vectra, uma estrada e um caminhão, em ótimo estado, um caminhão com baixa quilometragem. Então foi uma conquista aí para o município de Faxinal dos Guedes, mais um caminhão para vir aí a reforçar a garagem da prefeitura. Sabemos que é uma garagem bastante completa. Temos aí servidores competentes que estão conseguindo fazer com que o trabalho seja realizado. Então, parabéns ao prefeito municipal, parabéns pela competência, parabéns por correr atrás, mesmo nesses momentos, dos recursos necessários para a nossa cidade. Da minha parte, é isso, senhor presidente. Muito obrigado e até a semana que vem. Não havendo mais vereadores inscritos, no momento dos pronunciamentos, passamos para o momento do presidente. Inicialmente, gostaria de saudar aos nobres colegas vereadores, saudar a toda a nossa população que nos acompanha, mais uma vez, através do portal Faxinal e da Rádio Alternativa. Quero iniciar aqui fazendo alguns pedidos aí ao Poder Executivo. Um deles é um pedido que já fiz aqui por várias vezes, mas volto a fazê-lo porque mais uma vez fui indagado por alguns moradores aí do município e que mais uma vez pediram para trazer essa reivindicação, que seria um redutor de velocidade na Avenida São João, mais especificamente nas proximidades do posto Idasa. Aqui todo mundo sabe de onde estou falando, é uma estrada, é uma rua de bastante movimento e que, segundo os moradores ali das circunferências, pessoas que passam por ali diariamente, ainda existem vários motoristas que andam por essa estrada aí com uma velocidade elevada. Então, daqui a pouco, antes que aconteça alguma coisa de pior, então a gente pede que a administração tome uma providência e veja o que seria melhor, uma lombada ou uma rotatória, mas alguma coisa que faça com que os motoristas reduzam a velocidade. Infelizmente, são poucos que fazem isso, mas para acontecer uma tragédia aí não precisa muito. Então, trazemos mais uma vez para esta casa essa reivindicação. E também aqui quero trazer uma reivindicação
dos moradores aí, também do nobre vereador Denner Palaoro, também, que foi procurado, para que a administração, o setor de infraestrutura aí das estradas do interior, não sei se é com o Bringuente ou com o Cavalo, que a gente sabe que foi feito 2 equipes de trabalho, mas afinal é aquela que estiver mais próximo da estrada que desce para o Alagado, que todo mundo conhece como a Estrada Sete Quedas, que possa então dar uma atenção especial aí para essa estrada, que nos últimos dias estivemos passando por lá e, segundo os moradores daquela região ali, realmente ela está bastante danificada. Então pedimos que dê uma atençãozinha especial, que consiga aí dar uma melhorada, e também alguns acessos aí das propriedades do Chiquinho Trindade, que procurou-nos, o Graciliano, o Portalupe, que são todos moradores aí das circunferências e que questionaram aí, que pediram por melhoria. Então pedimos aí ao setor de infraestrutura que possa dar uma atenção a essa estrada. E também aqui, pegar um gancho no pronunciamento do vereador Airo Zelame, o vereador Lucas Ramiro falou na última sessão também a respeito do esgoto, da rede de esgoto do bairro Barela. Dizer que nós aqui muitas vezes criticamos a administração, cobramos, mas nesse momento temos que ser gratos, porque por várias vezes eu próprio fiz aqui vários pedidos para que essa obra pudesse ser executada. Outros vereadores também trouxeram a esta casa aí desde o começo, que seria uma obra importantíssima, e todas as reivindicações que nós trouxemos aqui porque com certeza foram aqueles moradores que nos indagavam na rua, nos indagavam no mercado, onde nos encontravam, pediam para que nós intervíssemos junto ao Poder Executivo. Então, doutor, graças a Deus aí, o Poder Executivo conseguiu concluir essa obra, que é de grande valia, de grande importância para todos aqueles moradores. Nós ficamos muito satisfeitos, porque sabemos que uma rede de esgoto dessas, com certeza isso trata-se de saúde pública. E quando fala em saúde pública, com certeza sabemos que isso é prioridade. E para concluir aqui, eu quero fazer um relato bem rápido a respeito de um assunto que trouxe aqui na casa na última sessão, a respeito de uma denúncia que eu iria fazer, a respeito de algumas conversas de WhatsApp aí que estaria rodando aí, e quero colocar a ciência dos nobres vereadores, que depois daquilo, no dia seguinte, recebi várias ligações de pessoas querendo saber de quem se tratava, mas a gente, por questão de ética, não cita nomes, né? Mas uma das ligações que me chamou a atenção e que quero relatar aqui foi de uma funcionária da administração municipal, inclusive cargo comissionado. Me ligou para querer tirar satisfação, para querer saber o que estava acontecendo, e com um certo tom de arrogância, com um certo tom de ameaça. Então eu quero dizer aqui para essa funcionária, que é cargo comissionado, um dos tantos que a administração tem, de que o vereador Fernando não tem medo da ameaça. Quando eu trago alguma notícia aqui, eu trago com documentos, eu trago com provas. E de mais a mais, eu não tenho nada contra a pessoa dessa funcionária. Mas eu vejo ela profissionalmente, na minha opinião, ela é bastante incompetente. Porque ela foi contratada como cargo comissionado no começo da administração e já passou por 3 ou 4 ou 5 funções e nenhuma ela consegue parar. Eu não sei se o problema é ela ou o problema é o trabalho. E eu não vejo, então, onde está o prefeito municipal com isso de que simplesmente realoca de um lugar para outro, joga para cá e para lá que nem peteca, e não manda embora uma funcionária dessa. Ainda se acha no direito de ligar com um tom de ameaça para tirar satisfação. Então aqui eu só quero deixar esse relato esclarecido aos demais vereadores e dizer aqui para essa funcionária, que vou ser muito ético, não citarei nome com certeza, de que, mais uma vez eu digo, o vereador Fernando não tem medo de ameaça, porque quando as coisas que eu trago para esta casa, eu trago com provas, eu trago com fundamento, e nós procuramos aqui falar simplesmente a verdade. Quero desejar a toda a nossa população faxinalense que tenha uma excelente e abençoada semana, que esteja um abençoado final de semana e que Deus possa abençoar a todos nós e a todas as nossas famílias faxinalenses. Declaro encerrada esta reunião de trabalho. Fiquem convocados a senhora vereadora e os senhores vereadores para a próxima sessão, a ser realizada dia 9 de junho, no mesmo local e horário. A reunião está encerrada.